Estamos de volta com o programa Estúdio 5, trazendo as informações para você aí que envolve a pandemia do coronavírus, bem como outros assuntos aqui da nossa capital. Sempre falo e sempre vou defender a ideia de que nós não nos resumimos apenas em pandemia, dados de coronavírus. Existem outras situações que precisam ser dado espaço. Nós precisamos falar de outros assuntos, outras doenças que, de certa forma, têm refletido em toda a sociedade. E hoje, no quadro Qualidade de Vida, nós vamos conversar com o Fleury Azevedo, ele que é palestrante, é coach, e vai conversar com a gente hoje sobre os impactos negativos da internet durante a pandemia. Fleury, muito obrigado por vir novamente ao programa Estúdio 5. Sempre uma honra receber o senhor. É muito prazer em estar aqui, estou muito honrado pelo seu convite e é sempre uma alegria para mim poder ajudar pessoas, trazer informações que contribuam com a melhora dessas pessoas e estou à sua disposição. Deixa eu lhe perguntar logo de imediato, para quem está em casa, o senhor trabalha especificamente em gerar um bem-estar para as pessoas, a autovalorização. Como tem sido nesse período de pandemia esses reflexos na estrutura emocional das pessoas, Fleury? As pessoas, a sua ansiedade na pandemia cresceu bastante, muito grande. E há uma pesquisa da Anvisa que houve um aumento de 40% a 50% de consumo da internet nesse período, pelas pessoas. É um número bastante alto. E as pessoas estão ansiosas. E quando você está ansioso, você está dividido. As pontas não fecham. E aí a pessoa começa a preocupar com os problemas que ela começa a enfrentar e que essa pandemia contribuiu com isso, principalmente os problemas financeiros. Começam a pensar nos problemas que tem na semana, nos problemas que acarretam o mês, o compromisso. E quando essas pessoas olham para a sua conta bancária, dá um calafrio no seu coração. Aí vem o desequilíbrio emocional. Aí é onde essas pessoas ancoram-se primeiramente na internet e há uma grande possibilidade daquelas pessoas que ficam mais tempo na internet, não pesquisando, não trabalhando, mas apenas interagindo, se tornar depressiva ou dependente digital. Porque as emoções são aquilo que você sente. Se você sente negativamente, provavelmente aquilo que é negativo, aquilo que você pensa negativamente vai acontecer na sua vida. E provavelmente é isso que está acontecendo no meio dos jovens, principalmente os adolescentes, que eles estão sendo tomados pelas emoções. E essas emoções levam a eles a não ter controle nos seus aparelhos celulares, nos seus smartphones, nos seus tablets, mergulham de cabeça nos jogos, nos games e também nas interações das redes sociais. E daí a pouco estão viciados, estão dependentes digitais dessa droga hoje que nós chamamos tão perigosa para a mente e para o cérebro. Nós temos uma pergunta agora para a gente fazer para o senhor, a gente vai colocar aqui na tela. Eu gostaria que o senhor trouxesse para a gente detalhes sobre esse assunto, que é a questão da ansiedade. Vamos conferir aqui a pergunta. Coloca para a gente, Evandro, por favor. Na pandemia, as pessoas se tornaram mais ansiosas? E nesse caso, qual seria aí a influência da internet? Fiquei sem internet, me desesperei. Tem essa influência de maior número de pessoas ansiosas, né, na pandemia? Com certeza. Como eu falei há pouco, as pessoas, quando elas estão ansiosas, elas estão divididas, elas estão sem norte, elas não sabem qual a posição mais definida ou racionalmente como tomar uma posição e que seja racional e não emocional, né? E
O primeiro passo para essas pessoas é você ter um cérebro produtivo. Porque tudo começa aqui. Isso aqui é o seu guru, é o nosso guru. Então, quando nós temos um cérebro produtivo, quando nós olhamos o mundo de uma maneira diferente, quando nós olhamos o mundo, viu, Fran, com uma lupa totalmente diferente da que nós começamos a olhar pelos problemas, aí sim, aí nós temos uma perspectiva de ser proativos. Agora, quando nós olhamos por essa lupa no campo negativo, da desesperança, do desapego, do desequilíbrio emocional, dos sentimentos emocionais que vêm mexendo com as pessoas, trazendo, inclusive, a depressão, isso é um problema grave. O problema gera a disfuncionalidade, que já vai para um outro caminho da psicologia, e as pessoas estão vivendo uma dor realmente muito grande nessa pandemia, que é a dor emocional. Que eu acho que entra exatamente na próxima pergunta. A pandemia, pode colocar para a gente. A nossa próxima pergunta é justamente sobre essa influência emocional, que diz assim, pode pôr para a gente, Evandro? A próxima pergunta. A pandemia afetou a saúde mental das pessoas? Aí eu acrescento, de que forma? Quais são os sinais aí? Vai que eu tô no meio, né? Segundo o doutor Cristiano Nabuco, um dos especialistas em vícios digitais, psicólogo, professor, escritor, ele relata o seguinte, que com a crise da pandemia, do Covid-19, houve um excesso de uso da tecnologia, uma falta de reflexão profunda por parte das pessoas que trouxeram um montão de problemas emocionais para essas pessoas. Como, por exemplo, o aumento da ansiedade, o estresse, o medo, o esquecimento, todas essas coisas são dores de consequência exatamente por essas pessoas estar vivendo esse momento difícil da vida. E ele vai mais além, diz que nós vivemos uma época que as pessoas elas estão anestesiadas emocionalmente. Então, elas correm em busca das redes sociais para encontrar o seu prazer, a satisfação, e lá eles enganam-se, porque o ganho dessas pessoas com as redes sociais é muito menor do que a perca. Muito menor do que a perca. E é até um pouco assustador, né, essa questão da quantidade de consumo de internet, o tempo que as pessoas passam aí na internet. Vamos conferir agora mais uma pergunta, eu creio que o senhor vai conseguir auxiliar todos nós. Vamos conferir aí a próxima pergunta. O que as redes sociais estão fazendo com o nosso cérebro? Um estrago tremendo. Um estrago tremendo. Né? Os nossos cérebros, as nossas mentes estão sendo afetadas diretamente pelas redes sociais. Porque a história que a rede social vende são histórias de sucesso, só de sucesso. E você pode ver, Fran, que as pessoas costumeiramente não postam as suas fotos mais atuais. São aquelas fotos que você foi mais nova, que você está mais bonita, mais magra, mais elegantes. Isso aí são histórias que a própria internet influi em você. E nessa vibe está entrando uma classe que são as adolescentes femininas. E tem uma pesquisa que revela que quem passa por mais de 3 horas por semana, durante todos os dias na semana, principalmente essas adolescentes femininas, 75% dessas garotas
tem chance de se suicidar-se ou se cortar. Tudo porque elas começam a se comparar, porque elas estão nessa fase de desenvolvimento, e elas começam a se comparar com aquilo que a internet está mostrando para elas, e elas chegam à conclusão que elas não vão conseguir. Aí bate a baixa autoestima nessas garotas e elas são afetadas emocionalmente ao ponto de cometer aquilo que eu falei, ou suicídio, ou então se cortar e ter muitos problemas com a sua saúde. Eu particularmente, assim, eu tenho um aplicativo que eu determinei ali que eu devo usar no máximo 2 horas de todas as redes sociais, Instagram, Facebook, tudo que eu tenho é o máximo 2 horas. E quando está sinalizando ali, já deu o horário, eu consigo não utilizar mais. Mas eu percebo que pessoas ao meu redor não têm esse determinado controle. Aí entra nesse estrago que o senhor está mencionando para a gente, da rede social, no nosso cérebro, de não conseguir nem controlar a si mesmo? As pessoas hoje têm muita dificuldade de ficar sem o celular. Tem uma classe que nós chamamos nomofóbicos. Nomofóbicos? Nomofóbicos. Quem são esses nomofóbicos? São aquelas pessoas que não conseguem ficar sem o celular. A nomofobia significa medo. Elas têm medo de desapegar dos seus celulares. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui. Você acorda bem cedo, você tem o costume de não separar do seu celular, você acorda cedo, toma seu banho, se arruma e parte para o seu emprego. Aí você procura a chave do seu carro, você não encontra a chave do seu carro. Aí você começa a estressar-se. Daí você encontra a chave reserva, você bate na partida, o carro não gira, não pega. Aí você chama um carro de aplicativo, você pega esse carro, chega no trabalho. Quando você se dá conta, você esqueceu o celular em casa. Essas pessoas entram em pânico quando ela não tem o celular para estarem interagindo, porque elas têm como o celular para si como uma segurança para elas. Então, essas pessoas já são consideradas cyber viciados, que são o nome do vício das pessoas que é viciada em internet, e elas têm essa grande dificuldade de conviver sem o uso do celular, tanto na cama, tanto na mesa, onde eles estiverem. Eles têm que estar clicando, eles têm que estar interagindo, eles têm que estar falando com as pessoas. Gente, eu tô aqui assustada com esses dados, sério mesmo. Cyberviciados e nomofóbicos. Acho que vai procurar pesquisar mais sobre o assunto, falar mais sobre isso, porque, como eu disse, são tantas coisas que envolvem a pandemia que, às vezes, nós estamos num ciclo vicioso, né? Sendo prejudicado ali e não estamos percebendo. Verdade. A nossa próxima pergunta, Fleury, é relacionada a essa mudança no ambiente de trabalho. Vamos conferir aí a próxima pergunta. A saúde mental dos trabalhadores em home office foi afetada? Muito, muito. Esses trabalhadores... Há uma pesquisa de uma empresa de tecnologia chamada Cetrix, que diz que 67% dos trabalhadores em home office, eles foram afetados negativamente pelo uso da internet. E foram afetados a sua saúde e o seu bem-estar. Porque essas pessoas, durante a pandemia e o isolamento social, eles passaram a usar mais a internet e produzir menos. E essa produção acarretou para essas pessoas um certo momento de euforia, de você não poder levantar mais cedo, para ter que pegar transporte, de você poder trabalhar em casa, estar perto dos seus filhos, estar interagindo com a família. Mas chegou um ponto que se viu que tanto a interação tecnológica como a saúde mental dessas pessoas
passaram a ser afetadas pela o trabalho home office, por ele não ter mais aquele momento agradável de levantar da cadeira, sair, conversar com um colega, bater um papo com um colega, digamos assim, mais tempo para descansar o seu cérebro, para reiniciar novas tarefas. Isso tem acarretado alguns problemas sérios para a sociedade. Gente do céu, tô aqui pensando agora, Fleury. E eu espero que você de casa também comece a fazer suas reflexões aí sobre como tem sido a influência da internet na sua vida. Vamos conferir agora uma alternativa. Nossa próxima pergunta aí é para você ajudar a gente, tá, Fleury? Como lidar com tudo isso? Vamos conferir. Como ajudar as pessoas a desconectarem-se dos vícios em internet? Há jeito, tem maneiras de você sair da porqueira desses vícios. Eu acho que o Leto, que é o nosso cinegrafista aqui do estúdio, ele se identificou em muita coisa, que ele começou a andar aqui, meu Deus, fazer umas expressões. Vamos ajudar o Leto, vai, Fleury. O primeiro ponto é você ter uma reunião com você mesmo. Aí você vai falar, mas como, Fleury? Eu vou ter uma reunião comigo mesmo. Se você prestou atenção na entrevista lá atrás, eu falei de uma reflexão profunda, que é difícil das pessoas fazerem. Então, você fazer uma reflexão profunda, fazer uma ressonância de si mesmo, e você vai encontrar um caminho, você vai ter uma variante que vai mostrar um caminho que você deve seguir. 2, você tem que entender que a vida real é muito mais importante do que a vida virtual. Eu tenho um case de uma senhora, eu não vou contar aqui porque não dá tempo, mas esse filho dela saiu da escola com 13 anos, está com 18 anos hoje, 5 anos somente na internet, num quarto escuro, vestindo mal, comendo mal, e porque ele sofreu bullying na escola e se enveredou na fantasia dos jogos tenebrosos da internet. Então, a vida real, ela é mais importante para você do que a vida virtual. Segundo passo, não tente sozinho. Peça ajuda de Deus. Peça ajuda de Deus. Ele diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O quarto passo, você tem que ter metas e limites definidos para você usar a sua internet. Eu não estou falando aqui que você vai ficar proibido de usar a internet, não. Metas e limites definidos. O quinto passo, quando você for para a cama, para dormir, não leve o seu celular para dormir com você. É verdade. Tá? E se por acaso você levar, desativa ou desative as notificações. Porque aquilo é um terror na mente das pessoas. Já fica imaginando o que a pessoa está falando, quem mandou a mensagem, exato, se foi importante, se não foi, aí levanta, já responde, quando vê já é 3 horas da manhã e acabou a noite. É porque as horas passam muito rápido na internet. As horas passam muito rápido, né? E, então, assim, 5 passos que eu deixei para você, a gente tem muito mais outras alternativas, mas para ficar mais reduzido, eu creio que esses 5 passos, se você começar a adotar na sua vida, eu vou deixar um 6º passo para você, que é um desafio para você. É o final de semana, nos finais de semana, isole seu celular, total. Detox total, e fique com sua família, curta sua família. 7 horas do domingo, você isola o seu celular e pegue somente nas 7 horas de segunda-feira nele e fique esse período com sua família e você vai ver os resultados que você vai alcançar com a sua família.
Bacana. Amei conversar com você, Fleury. Muito obrigada pela sua participação. Para quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, pode conferir nas redes sociais, nas redes sociais, Fleury, né? Palestrante Fleury. Palestrante Fleury Azevedo, arroba Palestrante Fleury Azevedo no Instagram, Fleury Azevedo Face. E eu quero convidar você a inscrever-se no YouTube, assistir os vídeos que estão sendo postados lá, porque você fazendo isso, você está colaborando comigo a te entregar mais valores que vai contribuir com você a administrar o seu tempo nas redes sociais e não em redes sociais administrar por você. Ótimo, muito obrigada pela sua participação. Vamos voltar a conversar com você para falar mais detalhes sobre a influência da internet, como a gente pode nos cuidarmos aí e usar de maneira responsável. Obrigada pela sua presença, Posso falar Fleury? mais um pouquinho? Pode ficar à vontade. Eu só quero falar que semana que vem eu estarei fazendo uma live e as pessoas que quiserem participar podem entrar no meu Face, que eu vou estabelecer o dia certinho. E nós estamos falando lá 1 hora e pouco a respeito somente de vícios digitais, aonde nós estaremos abertos para as perguntas, para respostas, e será um prazer receber todos vocês e poder ajudar vocês. Obrigada pela sua participação. A gente vai lembrar você de casa sobre essa live, tá bom? Na semana que vem aqui.